Olá a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Guilherme Minarelli, sou pesquisador júnior do Centro de Estudos da Metrópole e hoje a gente vai ter o prazer de poder discutir o caso da nota técnica número 11, que aprofunda sobre as questões do IPTU no Brasil, nas cidades brasileiras e em específico na cidade de São Paulo, para tratar da importância desse imposto na estrutura tributária e no financiamento das cidades brasileiras. Bom, mas por que discutir o IPTU, então, né? Qual a importância disso? Bom, o IPTU é um dos principais instrumentos de arrecadação previstos para os municípios brasileiros, né? Para o financiamento das políticas municipais. Então, ele está entre o conjunto, na divisão tributária, né? Entre os diferentes níveis de governos brasileiros. O IPTU é um dos principais impostos que está sobre a responsabilidade dos municípios. E ele tem também o fato de ele ser um imposto direto. Ele incide diretamente sobre a riqueza, né? O que são os impostos diretos, né? Eles são os impostos que incidem diretamente sobre a riqueza, o capital, sobre aquilo que as pessoas têm, né? Nesse caso, ele é um imposto que incide sobre a riqueza imobiliária, sobre o patrimônio imobiliário, né? Sobre os imóveis que as pessoas têm, sejam eles uns terrenos ou imóveis construídos, né? Com casas, apartamentos, prédios, edificações das mais variadas formas existentes. Bom, e esse tipo de imposto, né, ele tem uma importância, né, porque ele tem efeitos mais redistributivos, ele tem efeitos maiores sobre a equidade geral da sociedade, né? Por que isso, né? Porque os estudos sobre desigualdade, eles têm mostrado que a principal fonte da reprodução das desigualdades sociais está relacionado às desigualdades de riqueza, o que as pessoas têm, não o que elas recebem pelo trabalho, o tipo de atividade, o salário que elas têm na vida cotidiana delas, né? E o que elas desenvolvem ao longo da vida. Então, é justamente a questão da riqueza, da posse, né, de capitais, como o capital imobiliário, que a gente vê a principal fonte de reprodução das desigualdades. Então, quando a gente fala de tributar mais um imposto imobiliário, né, a gente está falando de ter maiores efeitos redistributivos nas nossas sociedades também. A relevância desse imposto também é interessante porque, apesar de ele ser cobrado sistematicamente há muito tempo no país, ele tem um potencial ainda muito pouco explorado, né, como a gente vai poder ver, tanto em termos arrecadatórios, né, enquanto volume de arrecadação, quanto em termos do impacto que ele pode ter em termos da equidade tributária, né, nas cidades brasileiras, né? Então, como ele tem esse potencial muito grande de afetar a distribuição da riqueza no país, ele pode ser ainda aprofundado nesses termos. E a gente vai poder ver hoje o uso, né? A gente, como metodologia, acabou utilizando dados de diferentes fontes. A gente vai começar utilizando a maior parte dos dados de origem da Secretaria do Tesouro Nacional, né? Que está ligada a um setor, né? Uma secretaria do Ministério da Economia, né? Do governo federal, que faz o acompanhamento das contas, né? De todos os municípios brasileiros. E a gente utilizou uma parte desses dados e também acabou se utilizando de dados específicos da cidade de São Paulo, da Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo. A gente vai poder olhar eles agora com um pouco mais de detalhe. Bom, aqui no gráfico 1 a gente pode ver as receitas totais dos municípios brasileiros em milhões de reais e os destaques para os principais itens da arrecadação entre 2005 e 2020. A gente pode ver aqui que, no geral, o IPTU não está entre as principais receitas municipais do país, né? Quando a gente olha o total do que foi arrecadado pelos municípios brasileiros, né, a gente vê que a receita total arrecadada dos municípios, que está aqui nas barras, no fundo, né, elas vêm crescendo ao longo das últimas décadas, mas a gente vê que o IPTU geralmente está aí na quinta, sexta, sétima colocação entre as principais receitas municipais, né? E que a gente vê também que ela é menos relevante, né, do que a tributação indireta, por exemplo, que é o ICMS, né, o amarelinho, e o ISS, que é o roxinho aqui, e também menor que os fundos compartilhados pela União e pelos estados, né, que são o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, e o Fundef, Fundeb, né, que são os fundos de educação, que são transferidos, né, para os municípios pela União e pelos estados.
Quando a gente passa para o gráfico 2, aqui é interessante a gente ver, né, a participação, porque a gente vê aqui as principais receitas dos municípios por porte dos municípios, né? Em 2005, é uma foto de 2005, uma de 2014 e uma de 2020. A gente vê que a arrecadação cresceu do IPTU, né, para todos os portes de município, né, mas variou um pouco mais justamente para os municípios maiores, né, que estão aqui do lado direito do gráfico. Nesse gráfico aqui do lado esquerdo a gente vê os municípios menores e do lado direito a gente vê os municípios maiores. Né? A gente vê que então que entre as capitais, né, a gente sabe que São Paulo é a cidade que mais arrecada, né, ela tem também muito mais imóvel, né, ela tem imóveis muito mais valorizados, mas ela também tem uma estrutura de tributação que a gente vai poder ver que ajuda com que a arrecadação também seja maior. Aqui nesse gráfico a gente pode ver então como o IPTU é muito pouco relevante, né, para os municípios pequenos, de pequeno porte, né? E a gente tem no Brasil cerca de 5.570 municípios, dos quais cerca de 5.000 são de pequeno porte, até 20 mil habitantes. Então a gente vê aqui como a maior parte dos municípios brasileiros tem uma arrecadação ainda muito pequena de IPTU, que é subexplorada, né? A gente poderia ampliar com certeza. A gente vê como esses municípios menores dependem muito mais de transferências, né? Seja do governo federal, por meio do Fundo de Participação dos Municípios, seja pelo ICMS, né? Que é o amarelinho aqui, que é feito pelos estados, e também pelo Fundef, Fundeb, que é o verdinho aqui, né? E o ISS aqui se comporta assim como o IPTU, ele vai crescendo conforme o tamanho das cidades também cresce. É interessante a gente também destacar aqui que São Paulo é a cidade que tem maior participação entre as capitais no IPTU como receita corrente líquida, né? Então São Paulo tem uma relevância muito importante dentro dos principais municípios. Por isso a gente vai dar uma olhada um pouco mais no detalhe aqui no caso paulistano, né? Então aqui a gente nessa tabela 2 a gente pode ver aqui as principais alterações da legislação do IPTU em São Paulo nas últimas 3 décadas, desde 1989 até 2020. Nessa tabela aqui a gente pode ver aqui entre diferentes governos, e as diferentes legislações que foram aprovadas por eles, né, as principais transformações que ocorreram na legislação. Né? A gente pode ver aqui, então, como houve um processo, perceber como houve um processo incremental, né, paulatino, né, que foi feito de ampliação dos mecanismos que tem efeitos progressivos na distribuição da carga do imposto. O que eu quero dizer com isso? Progressividade é tudo aquilo que sobe conforme uma outra coisa sobe. Então, quando a gente está falando de progressividade do imposto, da carga tributária, a gente está falando de subir, né, o quanto se paga de imposto conforme se sobe a renda. Então, quando a gente fala de ter maior progressividade, a gente está falando de fazer com que as pessoas que têm, nesse caso aqui, mais valor de imóvel vão pagar mais, né? E quem tem menos valor de imóvel vai pagar menos, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê, no caso da estrutura de alíquotas aqui, o número 1, a terceira coluna aqui, a gente vê como desde a década de 90 a gente teve algumas idas e vindas, né, na estrutura, né, de cobrança, que foi a implementação, né, a tentativa inicial de se implementar uma estrutura progressiva de alíquotas. Né? O que são as alíquotas? São as porcentagens, né, que a gente usa para cobrar o imposto, ver quanto cada contribuinte vai pagar de imposto, né? E esse percentual ele é multiplicado pelo valor do imóvel. No caso de uma estrutura progressiva, né, de alíquotas, significa que conforme sobe o valor do imóvel, sobe o valor da alíquota, né? Ela paga mais, né? E a gente vê que depois de 2001, né, houve a introdução de uma alíquota progressiva e depois disso ela não saiu mais, né? Então é interessante como durante a década de 90 houve algumas idas e vindas e a gente vai poder ver os efeitos disso também daqui a pouquinho na tributação de modo geral. E a gente pode ver também como ao longo desse período passou-se a se fazer uma atualização sistemática da PGV, que é a Planta Genérica de Valores, né? O que é a Planta Genérica de Valores? Né? A gente pode dar uma olhadinha aqui rapidamente, né? A gente tem a Prefeitura de São Paulo, né, quando ela vai realizar
a cobrança do IPTU, ela tem um mapa geral dos imóveis da cidade de São Paulo, que ela chama de planta genérica de valores. Ela tem um mapa desse que a gente pode encontrar hoje digitalizado completamente no site aqui GeoSampa da Prefeitura de São Paulo, né, que a gente tem os lotes, né, cada lote da cidade, né, cada imóvel da cidade, a gente pode achar aqui e a Prefeitura, a partir desse mapa, ela atribui um valor para cada imóvel, né? E esse valor serve de referência nesse mapa para a cobrança do imposto. E o que se fez ao longo do tempo é se passar a atualizar esse valor, né, segundo os valores do mercado. E daí você vai me perguntar qual que é o efeito disso, né, Guilherme? Mas por que isso é importante? Né? No caso dos impostos, né, para a gente continuar cobrando, né, de uma maneira igual pessoas numa mesma situação, né, a gente tem que atualizar o quanto está valendo esse valor no mercado, né? Então, quer dizer, se a prefeitura não atualiza o valor dos imóveis, né, segundo os valores de mercado, eventualmente uma pessoa que teve uma valorização do seu imóvel está deixando de pagar algo que uma outra pessoa que não teve valorização está pagando, né? Então a gente gera desigualdade entre os diferentes situações, os diferentes contribuintes, as pessoas com diferentes imóveis na cidade. Então a ideia é que, fazendo uma atualização, né, mais regular dos valores dos imóveis, a gente tende a fazer com que as pessoas que têm valorização dos imóveis, que geralmente podem pagar mais e estão se beneficiando da valorização, né, da transformação da cidade, da valorização das áreas onde elas moram, né, dos imóveis que elas têm, elas contribuam mais também. É por isso que isso é relevante, né? Nesse gráfico 3, a gente pode ver também como é interessante como a estrutura das receitas da cidade de São Paulo mudou ao longo dos últimos 30 anos. Nesse gráfico a gente vê a receita total, né, anual da prefeitura e as principais fontes, né, de 88 até 2020. A gente então pode começar vendo como a receita da cidade de São Paulo cresceu cerca de 10 vezes, saindo de cerca de 6 bilhões de reais aí, com os valores atualizados, para cerca de 60 bilhões de reais aí em 2020. Né? Então ele teve um crescimento muito expressivo, só que a gente pode ver também com essas linhas coloridas no meio do gráfico como essa estrutura mudou bastante ao longo desse tempo, né? Então a gente vê uma queda da participação do ICMS, né, que é esse laranjinha principal aqui do início do gráfico, né, que saiu de uma casa aí de 40% da arrecadação no início da década de 90 e hoje está em cerca de 10% da arrecadação total líquida da cidade de São Paulo, né? Ele perdeu muita importância, né? A gente vê também a perda da importância das operações de crédito, que são essas linhas roxas aqui, né? Operação de crédito é basicamente empréstimos, são empréstimos bancários, né, que são realizados pela administração pública. A gente vê a perda de importância também dessas operações de crédito ao longo desse período, sobretudo após a Lei de Responsabilidade Fiscal que veio em 2000. Por um outro lado, a gente pode ver também que houve ganho de importância, né, das receitas próprias, né, que são as receitas municipais, que são responsabilidade do próprio município. A gente vê que o IPTU, por exemplo, sai aqui, que é a linha vermelha, sai de uma arrecadação que era menor do que 10% do total da arrecadação municipal no início dos anos 90, e que hoje em dia está em cerca de 20% da arrecadação líquida, né? Se a gente olha a receita tributária, o total ela está em cerca de 30%. Né? Então a gente tem aí nos últimos 5 anos o IPTU assumindo, né, o segundo lugar da receita principal da cidade, né? E a gente vê também o crescimento também do ISS, que é essa linha verde aqui, né? Que a gente vê no começo da série, no começo do gráfico aqui, a gente vê ela que estava em torno de uns 20% da arrecadação, ele vem subindo devagarzinho, sobretudo a partir de 2004, 2005, na verdade, ele começa a crescer bastante, ele passa o ICMS e hoje ele está como principal imposto da cidade de São Paulo, cerca de 30% da receita líquida total, né? E a gente vê então que esses dois juntos, né, o IPTU e o ISS, garantem que de modo geral a cidade hoje tenha mais de 50%, né, de sua arrecadação sendo própria. Então quer dizer que hoje a maior parte da arrecadação da cidade de São Paulo é feita pela própria cidade com base nos seus impostos e nas suas taxas
e na sua tributação local, né? Não, então a gente tem mais dinheiro que é municipal do que vem de transferências de outros níveis de governo. Então, e a gente vê também, que eu acho que é muito interessante, que ainda que a gente tenha uma grande importância dos impostos indiretos, aqueles relacionados ao consumo, né, aqueles que a gente paga quando está embutido no preço das coisas que a gente consome, né, e que tem efeitos mais regressivos, né, isso significa que, né, do mesmo jeito que o progressivo é aquele que faz quem tem mais pagar mais, né, regressivo é quando a gente faz quem tem menos pagar menos, né? Então a gente vê aqui como os impostos indiretos ainda são muito relevantes, são mais importantes na cidade de São Paulo, mas houve um grande crescimento, né, da participação dos impostos diretos, como o IPTU, o que garante uma maior progressividade da carga tributária geral da cidade e efeitos mais redistributivos, né, no sentido de diminuir as desigualdades na cidade. No gráfico 5, a gente pode ver como a trajetória da arrecadação do IPTU se comportou em relação com a porcentagem dos pagantes isentos na cidade de São Paulo entre 95 e 2020. Né? É interessante esse gráfico porque a gente pode ver aqui como há diferentes, né, existem diferentes combinações, né, dos ajustes do IPTU que possibilitam a gente conseguir o mesmo bolo de dinheiro, né? Então é interessante a gente ver aqui, como a gente já tinha percebido, houve um aumento da arrecadação no geral ao longo dessas últimas décadas do IPTU da cidade de São Paulo, que a gente vê nessas barras azuis. Nas linhas, né, a gente vê na linha cinza aqui o número de pagantes e na linha vermelha o número de isentos. A gente vê nessa trajetória, que é muito interessante, é como na década de 90 a gente vinha até 1999, 98, a gente vinha tem um certo patamar de arrecadação do IPTU. Nesse contexto, a gente teve alguma série de mudanças institucionais, né? A Prefeitura de São Paulo teve que passar por uma renegociação da dívida junto ao governo federal, né? E houve aqui já a implementação de uma série de medidas que adiantavam a lei de responsabilidade fiscal, que já estava em processo de aprovação no Congresso. E passou-se, né, nesse caso aqui, a cobrar, né, com a lei de responsabilidade fiscal e nesse momento na renegociação da dívida do município de São Paulo, que a prefeitura tivesse resultados melhores de arrecadação com os impostos próprios, como o IPTU. Né? Então havia a necessidade da administração pública aumentar a arrecadação, quanto de dinheiro se tinha com o IPTU. Veja só que a gente vê aqui, né, se a gente juntar com aquela informação daquela tabela que a gente viu no início, que a solução encontrada por esse governo foi justamente para aumentar aqui de 98 para 99 a arrecadação, né? Ele aumentou, na verdade, a alíquota que era aplicada para todos os imóveis. Né? Nesse caso aqui, a gente tinha, nesse momento, uma única alíquota, que era de 0,6%, né? Que era aplicada para todos os imóveis da cidade. O que isso significava? Né? Que uma mansão nos Jardins ou no Morumbi pagava 0,6% do valor do imóvel e uma casa na periferia de São Paulo, na Zona Sul, Norte ou extremo leste da cidade de São Paulo, também pagava 0,6%. Um shopping de elite numa região central, no Higienópolis, nos Jardins, no Morumbi, né, pagava 0,6% do imposto, e um restaurante, um boteco na região periférica da cidade também pagava 0,6%. A solução aqui para aumentar o bolo de dinheiro foi aumentar para todo mundo de 0,6% para 1%. Veja só que se a gente aumenta a alíquota, aumenta quanto a gente arrecada. Mas é interessante, né, que a gente vê aqui que o número de pagantes isentos não se alterou. Em seguida, a gente pode ver aqui, né, a gente vê que tem uma queda, né, uma queda abrupta do número de pagantes e um aumento expressivo, né, e proporcional do número de isentos embaixo, né, que é muito interessante. Por quê? A gente vê aqui que a gente manteve o patamar arrecadatório, né? A gente vê que aqui, ó, depois de 99, 2000, né, a gente tem o mesmo patamar de arrecadação, o mesmo bolo de dinheiro sendo juntado, até mais ou menos 2005, 2009 aqui. Isso é interessante porque a gente mantém o patamar, o mesmo bolo de dinheiro,
porém a gente está fazendo a arrecadação de um jeito bem diferente, né? Porque a gente vê que a gente passa de cerca de 15% de pessoas isentas para cerca de 44% de pessoas isentas, né? E isso acontece como, Guilherme? Bom, a escolha desse governo foi mudar a estrutura das alíquotas, como a gente já pôde ver naquela tabela anteriormente. Ela passou de uma alíquota que era igual para todo mundo, 1% para todo mundo, para passar a cobrar progressivamente, uma alíquota progressiva, né? Então, conforme o valor do imóvel cresce, a gente paga, o dono do imóvel paga um pouco a mais, né? A porcentagem aumenta conforme o valor do imóvel. E aqui acontece uma coisa muito interessante, que quando a gente cobra mais, né, das pessoas que têm mais valor de imóvel, a gente consegue mais dinheiro. Em vez de a gente pegar R$10 de várias pessoas que têm pouco valor de imóvel, a gente vai lá e pega R$1.000 de uma única pessoa que tem mais valor de imóvel. Isso possibilita que a gente isente, né? Deixa essas pessoas que antes estavam pagando um pouquinho, parece um pouquinho, né? É um esforço enorme para a prefeitura ir lá e cobrar esse pouquinho de um monte de gente. Mas esse pouquinho significa muito para essas pessoas, né? Enquanto se cobra mais de quem tem mais, esse mais a mais que é cobrado dessas pessoas é pouco significativo para elas. E a gente vê, então, resultados muito diferentes, né, em termos redistributivos. A gente vê que a gente consegue juntar o mesmo recurso, né, o mesmo conjunto de recursos, mesmo montante de dinheiro, fazendo a política de uma forma muito diferente, né, cobrando mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Ao longo da trajetória, a gente vê que os governos vão fazendo alterações aqui e oscila-se um pouco o número de pagantes isentos, mas a gente vê a estabilização num novo patamar aqui para frente, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê um crescimento aqui, né, da arrecadação da mesma forma. E isso tem a ver com resultados que a gente já pôde abordar em notas anteriores, né, do Centro de Estudos da Metrópole, como a nota número 4 e a nota número 8, que abordam o crescimento, né, do mercado imobiliário na cidade de São Paulo, que provocou uma expansão, né, não só do número de imóveis lançados, mas um crescimento do valor das propriedades, né? Então isso também tem impacto aqui, sobretudo porque a gente já viu que a prefeitura atualizou os valores de imóveis, né? Então, se no mercado imobiliário houve valorização, a prefeitura captou essa valorização, ela incorporou na cobrança e ela tem cobrado mais e feito as pessoas, onde está tendo mais valorização, pagarem mais. Isso mostra o porquê, né, do aumento da arrecadação do IPTU, que tem sido tão importante para a cidade. Bom, então para encerrar, eu acho que é interessante a gente ver aqui como o IPTU é um imposto muito relevante, né, muito interessante e relevante para o financiamento das políticas sociais no nível municipal, no caso brasileiro, e que ele tem um espaço de crescimento, né, um potencial de ser explorado aí muito grande ainda, sobretudo ainda nos municípios de tamanho pequeno e médio, mas que a gente vê também, de um outro lado, como ele vem crescendo, né, a sua arrecadação nos municípios maiores, como um exemplo de uma mudança que pode ocorrer de alguma forma com investimento, né, e transformações no nível político, e o caso da cidade de São Paulo, que é muito interessante, né, que pode mostrar como hoje essa possibilidade que é incontroversa, né, de estabelecer alíquotas diferenciadas e progressivas, né, isso quer dizer a gente cobrar porcentagens diferentes segundo o valor, a localização e o tipo, né, de uso do imóvel, né, a gente mostra com esses dados, né, como tem um potencial redistributivo, redutor de desigualdades, né, muito importante e relevante dos impostos diretos, né, como o IPTU. E a gente vê como o caso da cidade de São Paulo é muito representativo nesse sentido, né, porque a gente vê que a gente tem essa possibilidade tanto de aumento da progressividade das alíquotas, né, que possibilitou a diminuição do número de pagantes, aumento do número de isentos, né, com aumento da arrecadação do IPTU ao mesmo tempo. Então a gente vê com diferentes encaixes, diferentes arranjos, a gente pode conciliar crescimento da arrecadação com maior justiça fiscal e tributária, né, e maior equidade, maior redistribuição em termos gerais para o nosso sistema tributário em nível municipal, ampliando aí o impacto dessas políticas para a diminuição das desigualdades no país.